Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo 12 e versículo de número 13. Fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na Páscoa. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos aqui para mais uma vez falarmos acerca da nossa tríade do Evangelho de João. Então abra sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo de número 12, nós estaremos falando de, primeiro, Jesus em Betânia. Segundo, o plano contra Lázaro. Terceiro, Jesus entra em Jerusalém. Quarto, alguns gregos vão ver Jesus. Quinto, Jesus anuncia sua morte. Sexto, os judeus não creem. Sétimo, as palavras de Jesus como juiz. Jesus em Betânia. João 12, 1 a 8. Em Betânia, uma festa foi preparada para celebrar a vitória sobre a morte. Maria pegou um perfume muito caro e o derramou nos pés de Jesus, como uma demonstração do seu amor por ele. Foi então que Judas demonstrou não ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele disse que o perfume deveria ser vendido e o dinheiro colocado na bolsa, que era de todos os discípulos e que ficava em seu poder. Ele disse que aquela importância poderia ter sido usada para alimentar os pobres, mas, na realidade, ele era um ladrão e queria o dinheiro para si mesmo. Cuidado! Jesus fala: os pobres sempre terei convosco. Então vamos ajudar os nossos e sabendo que nós temos que dar o nosso melhor para Deus. O plano contra Lázaro está no capítulo 12, versículo 9 e 11. Muitas pessoas vieram ver Lázaro quando souberam que ele havia ressuscitado de entre os mortos. Através deste milagre, muitos creram em Jesus, amados. Aí é que você começa a ver a situação. Através da sua vida, muitas pessoas estarão crendo em Jesus e muitos ficarão com raiva de você. Assim como ficaram com raiva de Lázaro, porque Satanás, o diabo, é o inimigo de Deus. E ele incita as pessoas a lutarem contra Deus. Ele incitou os líderes religiosos a lutarem contra Jesus. Eles queriam matar Lázaro porque ele estava vivo. E isso provava que Jesus era realmente a ressurreição e a vida. Muito por causa do seu testemunho. Estavam crendo em Jesus. Satanás ainda hoje quer destruir aqueles que testemunham a outros a respeito do poder de Jesus. E nós fomos chamados para ser mártires, testemunhos de Jesus Cristo. Terceiro, Jesus entra em Jerusalém. Capítulo 12, versículo 12 a 19. Era a época da Páscoa. Uma festa anual que lembrava ao povo como Deus os havia libertado da escravidão e salvo da morte. Muitas pessoas iam a Jerusalém nesta ocasião, pois o centro da adoração do povo era lá. O povo ia adorar a Deus em Jerusalém. Amados, Jesus também foi a Jerusalém para a Páscoa. O povo, pegando ramos de palmeiras, acenava para Jesus enquanto ele entrava na cidade, montado num jumentinho. As pessoas faziam isto para homenageá-lo como o Messias, o Rei. Alguns o chamavam de Rei de Israel. Mais tarde, quando Jesus foi preso, seus inimigos usaram isso contra eles. Eles o acusaram de tentar ser rei. Lembre-se que Jerusalém e todo Israel estava sob o domínio de Roma. E não poderia haver outro rei ali, a não ser o imperador. Todos amados, preste bem atenção. Gostaria que você entendesse e compreendesse as coisas como elas são. Todos nós hoje devemos olhar para Jesus como o nosso rei. Não só um rei terreno ou político, mas o rei de nossas vidas. Um rei é alguém que governa. E Jesus governa a nossa vida. E Jesus deve governar nossas vidas, porque desta maneira nós sempre tentaremos fazer o que Ele quer que façamos. Um dos fatos que desmoraliza a igreja hoje
é que muitos de seus membros participam dos cultos, mas fora da igreja nunca tentam seguir os ensinos de Jesus. Jesus tem que ser o rei de nossas vidas. Onde quer que estejamos, na escola, no mercado, na faculdade, no trabalho, aonde quer que você esteja, Jesus tem que estar governando sobre a sua vida. Alguns gregos vão ver a Jesus. Está lá em João capítulo 12, versículo 20 a 26. Também alguns gregos foram ver Jesus. Jesus sabia que dentro de poucos dias seria crucificado, pregado em uma cruz como um criminoso. Mas por causa da sua morte, não somente gregos, mas pessoas de todas as nacionalidades seriam salvas. Ele seria o rei dessas pessoas para sempre. Valeria a pena morrer para que isso pudesse acontecer. Amados, ele seria semelhante ao grão de trigo que dá a sua vida, que morre para produzir muitos grãos. Eu observo o texto que está em João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Eu afirmo a vocês que se o grão de trigo não for lançado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Jesus disse que nós devemos segui-lo. Segui-lo! Chama a atenção, porque precisamos estar prontos a dar a nossa vida por amor a ele, para que outros possam recebê-lo e serem salvos. Amados, Jesus anuncia a sua morte. Jesus anuncia a sua morte. Amados, aqui está em João capítulo 12, versículo 27 a 36. Como é que você se sentiria se soubesse por dentro de poucas horas, olha, seria executado por crimes que não havia cometido? De que maneira você oraria? Essa foi a experiência de Jesus. Ele desejou orar para que Deus o livrasse de tal sofrimento, mas ele sabia que havia vindo do céu, olha essa, a terra, que se tornara homens exatamente para este propósito. Amados, você tem um propósito de levar esse evangelho e pregar esse evangelho a várias pessoas, proclamar este evangelho. Olha, ele seria morto pelo pecado do mundo todo, pelos seus pecados e pelos meus. Então ele orou: Pai, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Que consolo foi para Jesus quando Deus respondeu a ele do céu em uma voz que todos puderam ouvir. Deus estava com ele, Deus o ajudaria a enfrentar as terríveis horas pelas quais teria que passar. E através de sua morte, o nome de Deus seria louvado e glorificado. Amados, com a morte de Jesus, o pecado foi julgado. Satanás foi julgado. Seus pecados foram julgados. Jesus tomou os seus pecados e os meus, e o julgamento pelos nossos pecados sobre si. Contudo, é verdade que se você e eu não aceitarmos o que ele fez por nós, então nós teremos que nos apresentar diante de Deus para ser julgado e punido por nossos pecados. Vamos supor que você e eu tivéssemos uma grande dívida e que alguém a pagasse por você. Que grande tolice seria tentar pagá-la novamente. Jesus pagou uma grande dívida por você, preço de sangue na cruz do Calvário, quando morreu por nossos pecados para perceber. Olha, perceba isso, porque ao receber o benefício desse pagamento que ele fez por você e por mim, é necessário que nós o aceitemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amados, o outro tópico que os judeus não creem está em 12, 37 a 43. Muitos não creram que Jesus era o Messias porque as ideias que tinham a respeito do Messias não se ajustavam ao modo de ser de Jesus, ao que ele fazia. Porém, até mesmo esta descrença deles encaixava-se na descrição que o profeta Isaías dera do Messias. Muitos dos líderes viram que Jesus era o Messias, mas tiveram medo de aceitá-lo como tal, com medo do que os outros pudessem fazer a eles. Cuidado, amado, essa é uma palavra para você. Aceite a Jesus como o Messias, não importa o que os outros venham falar. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da tua vida. Ele se entregou na cruz do Calvário por você. Aceite-o e declare no seu coração, com a sua boca confesse diante dos homens e de Deus. Muitas pessoas hoje têm medo de se tornarem cristãs pela mesma razão. Alguns são cristãs em segredo, são agentes 007, são espiões. Olha, eu quero te falar uma coisa: declare para todo mundo: eu sou filho de Deus, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eles queriam mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Amados, busquemos a aprovação
de Deus todos os dias de nossa vida. Em João 12, 44 a 50, as palavras de Jesus como juiz. Jesus proferiu muitas palavras, mas eles se recusaram a dar ouvidos a elas. Estas palavras serão o juiz deles no último dia. Aqueles que aceitaram as palavras de Jesus e fazem o que ele manda serão aprovados, e aqueles que não creem no que Jesus disse não terão a vida eterna. Então, meu amado, fique essa palavra para o meu e seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Aceite a Jesus, porque aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ame a Jesus. Seja amigo de Jesus, para que você possa ter a vida eterna em si mesmo. Fica com Deus. Deus te dê um dia de paz e de alegria. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.